Este é o primeiro webinar desta série de interações que começámos no ano passado. Este é o primeiro deste ano, portanto, terá, portanto, aquilo que se espera e aquilo que perspectivamos é uma regularidade, vamos tentar que seja a cada 15 dias, uma regularidade para que possamos não só continuar a apresentar e a discutir, trocar impressões sobre as guidelines que vão sendo publicadas pelo Comitê Europeu de Proteção de Dados, mas também sobre outras matérias que possam não ser alvo de deliberação, portanto, elaboração de guidelines, mas que sejam interessantes, seja pelo contexto atual, momentâneo, seja por uma questão de enquadramento no que diz respeito aqui à proteção de dados e privacidade. Portanto, o tema desta sessão é as notificações de violação de dados pessoais, a última, a mais recente, das guidelines publicadas pelo Comitê Europeu. Relembro apenas que, portanto, este evento, sendo Data Knowledge Club, tem a participação regular do Alexandre Sousa Pinheiro, da ASP, do Luís Filipe Antunes, da Tech Privacy, e eu próprio, da LCG. Ainda conta com a participação do Instituto de Inova Legal, o Instituto de Inovação Legal e Tecnológica em português. Dizia eu, portanto, a sessão de hoje foca-se nas notificações de violação de dados pessoais e temos pelo menos mais dois temas que ficaram em reserva desde o ano passado, que foram solicitações que fomos recebendo para debatermos em algum momento, um deles relativos aos DPIAs ou às avaliações de impacto, especificamente, portanto, todo o seu contexto de elaboração, a necessidade de o realizar e a forma mais adequada de identificar a sua adequabilidade ao contexto da organização, bem como transferências internacionais, muito relacionado também com aqui os FREMS 2, que veio alterar aqui a forma de relação entre entidades, em particular neste contexto de transferências. Portanto, dando aqui seguimento a este tema em particular das notificações de violação de dados pessoais, portanto, é daqueles clichês, hoje em dia já é um clichê, o dizer que uma organização, portanto, ou já foi atacada ou vai ser. Ainda há uma outra expressão que há aqueles que sabem que foram e aqueles que não sabem que já foram. E, portanto, é inevitável, de uma forma ou de outra, perceber que, seja por ataques externos, seja por fugas de informação internas, haverá, em algum momento, o risco está lá, claro, mas em algum momento haverá essa possibilidade de que haja fugas de informação, violação de dados, comprometimento de dados, acessos indevidos, utilização indevida, etc. Há aquelas razões que são as mais tradicionais, o ransomware, alguém coloca um malware que acaba por reter os sistemas como reféns e solicitam depois um pagamento para os libertar. Muitas vezes dá-se provimento a isso mesmo, outras vezes não. E há aqui valores pecuniários muito significativos. Portanto, há aqui questões, por exemplo, a Garmin, não sei se tiveram conhecimento, em 2020, bem como a EDP, foram alvo de ransomwares de grande dimensão, em que em qualquer um dos casos foi solicitado, num deles 10 milhões de dólares, no outro 10 milhões de euros. Isso é algo que pode, até num contexto mais pequeno, pequenas e médias empresas, acontece com alguma regularidade. Portanto, alguns dos que nos estão a ouvir, eventualmente até já se terão confrontado com essa situação. Mas para além das questões de ransomware, há outras que depois acabam até por ser mais complexas na forma como se lida com elas próprias, seja engenharia social, seja erro ou intenção por recursos internos, que estão de saída ou mesmo não estão de saída, que aproveitam a sua posição para deixar ou aproveitar esses dados para outros propósitos, para outras entidades. Muito bem, sem perdermos mais tempo, e como já é a panagem destas nossas interações, a perspectiva é recolher uma opinião fundamentada, contextualizada do ponto de vista técnico-jurídico por parte do Alexandre, no que diz respeito às guidelines e ao contexto. O Luís, que deve estar a entrar em qualquer altura, poderá dar o seu ponto de vista relativamente a uma perspectiva mais técnica
de componentes de segurança de informação, cibersegurança, e depois aquilo que iremos fazer é abrir o leque às intervenções de quem nos está a ouvir, para que todos também possamos não só partilhar as nossas experiências, mas esclarecer as nossas questões. Assim sendo, Alexandre, se me permites, passar-te-ia aqui o ecrã para poderes debruçar-te sobre as guidelines. Muito obrigado, Filipe. Ora bem, muito obrigado, muito boa tarde a todos. O objetivo hoje é falarmos sobre esta primeira versão das guidelines sobre os data breaches. Portanto, estas guidelines são a 1/2021, foram adotadas no mês de janeiro e têm, relativamente a outras guidelines que nós já aqui analisamos, uma característica diferenciada. Aqui vamos encontrar apenas exemplos, portanto não vamos estar aqui com uma preocupação de criar estruturas ou uma metodologia de resolução integrada. Portanto, nestas guidelines o que nós vamos encontrar são pura e simplesmente casos concretos, ou casos que ocorreram na vida real, ou alguns que são imaginados para ocorrer na vida real, que têm que ver com as situações que ou algumas delas o Filipe já referiu, da ransomware, de desfiltração, de acesso indevido à informação, e relativamente a tudo isto, o que se nota é que este documento, quando for definitivo, portanto, quando estivermos perante um texto em que já tenham sido recolhidos os contributos e se caminho para um texto final, ele carecerá, a meu ver, claramente umas conclusões sólidas e também de um bocadinho mais de elaboração. Portanto, o texto, estas guidelines são posteriores a um texto do grupo do artigo 29, que está aqui identificado em baixo, portanto, publicado em janeiro de 2018, portanto, este texto do grupo do artigo 29, que é mais desenvolvido. Agora, isto é assumido no início por parte do comitê. A razão de ser destas guidelines é existir um desenvolvimento maior de situações concretas em que fica em perigo a segurança da informação. Portanto, isso é claramente referido aqui na introdução, quando se diz que já há um trabalho de guidelines do grupo do artigo 29, mas que não tem um detalhe suficiente para aquilo que hoje põe em causa a segurança da informação. Portanto, é basicamente por isto que nós temos aqui estas guidelines e do ponto de vista, eu diria que do ponto de vista jurídico não temos aqui muita novidade no sentido de concretização, apesar de termos uma ou outra, de concretização do que pode ser a interpretação do artigo 33 e do artigo 24, ou seja, da comunicação das notificações das violações à autoridade de controle e também a quem tenha sido afetado, portanto, ao titular dos dados. É essa a referência que inicialmente me parece importante fazer. Ora bem, há aqui neste texto, portanto, nestas guidelines, a referência às 3 espécies de violações, portanto, à violação de confidencialidade, à violação de integridade
e à violação que resulta de um episódio acidental ou não autorizado que leva à perda ou ao acesso indevido à informação pessoal. Portanto, é com base nestes três elementos, portanto, que acabam por estar previstos no artigo 5º do Regulamento Geral de Proteção de Dados, especialmente a confidencialidade dos dados, a integridade dos dados, são elementos fundamentais para o tratamento dos princípios gerais, e a availability terá uma relação também direta com, com o artigo 5º na componente de compliance. Encontramos o artigo 4º, número 12, que tem aqui a definição constante do regulamento, mas vamos encontrar num momento posterior, portanto já quando se está a analisar uma situação concreta de ransomware, uma, uma outra possível definição de violação de dados pessoais, quando essa violação incorre sobre elementos de segurança que dão origem a uma alteração ilícita ou não autorizada de dados que estejam objeto de armazenamento. Portanto, há aqui uma concretização, das poucas em que isto acontece, uma concretização do conceito que está previsto no artigo 4º, número 12, para um elemento que tem uma projeção desta natureza. Depois, existe aquilo que nós conhecemos, portanto, nesse sentido, as guidelines não têm uma particular dose de inovação quando referem a documentação necessária para a sua demonstração e quando implica também o que deve ser deve ser enviado à autoridade de controlo juntamente com aquilo que também vai resultar das guidelines, que é uma análise de risco. E aqui as guidelines têm com frequência a referência a que a análise de risco deve ter em consideração, ou deve tomar em consideração, não só o número ou a quantidade de dados que são tratados, mas também o modo como a natureza dos dados tratados, portanto, se estamos ou não perante dados sensíveis ou não, e qual a natureza dos dados. Portanto, isto vamos encontrar aqui no número 43 das guidelines, uma referência clara àquilo que deve ser tomado em consideração quando estamos a proceder a uma avaliação de risco. Quer dizer, não serão só estes aspectos, mas estes aspectos têm uma dimensão importante para chegarmos a esta conclusão. A natureza, a sensibilidade, portanto, a integração no artigo 9º ou no artigo 10º do regulamento, ou a possibilidade de, através de um conjunto de dados não sensíveis, podemos chegar a uma informação mais lesiva de direitos dos titulares dos dados, e tudo isto tem esta natureza que encontramos no regulamento. Portanto, aqui o regulamento, naquilo que é interpretado por estas guidelines, é muito mais aplicado do que propriamente objeto de uma extração de sentido. Portanto, aqui não temos claramente esse propósito. O objetivo do comitê foi fornecer exemplos
basicamente ransomware e desfiltração são aqueles que com a visão com a análise do índice nós verificamos sem dificuldade. Reparem, por vezes encontramos aqui nestas guidelines um elemento de natureza pedagógica, como por exemplo o que está no número 8, quando se refere que as violações de dados devem ser evitadas e não propriamente preferencialmente combatidas. É evidente que tem que ser. Quando existe uma violação desta natureza, ela tem que ser atacada, tem que ser combatida por parte essencialmente o responsável pelo tratamento ou pelo subcontratante. O que encontramos nos restantes números iniciais anteriores aos exemplos acabam por apenas concretizar os números 33 os artigos 33 e 34 do regulamento, ou seja, acabam por, eu diria, sumarizar aquilo que está previsto no regulamento. Temos aqui um caso interessante, quando se diz no número 18, a propósito do primeiro caso, que a maioria das violações podem ser evitadas através das medidas organizacionais, físicas e procedimentais e tecnológicas. Portanto, é muito o ponto que é apontado por parte não só do comitê, como também das matérias das pessoas que trabalham especialmente na área tecnológica. Portanto, a aplicação daquilo que diz respeito às medidas organizativas e técnicas de forma a evitar este tipo de fenómenos. E depois temos aqui também um aspecto muito importante que diz respeito à preparação dos trabalhadores e dos colaboradores das instituições, de modo a que não contribuam com a sua ação para um ataque, para uma violação de dados, se possa desenvolver de uma forma mais perigosa. Em cada um dos exemplos, nós vamos encontrando descrições técnicas interessantes. Eu aqui verifico no número 24, a referência às 72 horas, que para muitos é um prazo curto, mas aqui neste número 24 o que se diz é que até devem ser, o prazo das 72 horas deve ser limitado, caso se veja ou caso se verifique que estamos perante um perigo efetivo e real para os dados que são tratados no âmbito de uma organização e para nomeadamente o ciberataque que possa ter sido desenvolvido. E, portanto, o prazo de 62 horas, dizendo concretamente a expressão, pode ser considerado insatisfatório, aqui no número 24, e depois referências também ao modo como o risco, portanto, não só através dos elementos que nós já vimos, pode ser objeto de análise, nomeadamente através dos métodos ou da possibilidade de infiltração através do malware no âmbito de uma organização. Também o que se diz aqui mais noutra expressão, noutro número,
é que o facto de já ter existido um ataque a uma organização significa que essa organização pode utilizar o know-how que resultou desse ataque para criar mecanismos mais robustos de defesa da, da, da informação. Outro elemento que surge aqui referido e que me parece importante no, neste texto é a questão da política de backups. Portanto, a política de backups é considerada fundamental para recuperar informação que eventualmente haja sido perdida, ou que haja sido adquirida ou ilicitamente adquirida por alguém que tenha desenvolvido um ataque. Agora, o que também se diz aqui, ou que também encontramos nesta, nestas guidelines, é referência a que se houver conservação em papel, depois tudo isto será mais fácil. É verdade, mas isso nós sabemos que cada vez menos é essa a regra e isso sucede com menos intensidade. Portanto, a questão dos backups é muito falada ao longo do texto e eu iria apenas chamar a atenção para a componente final daqui das guidelines, onde se procura inventariar um conjunto de medidas de prevenção e mitigação de impacto e que reforcem a segurança. Portanto, a referência a standards de compreensão, eu diria, de compreensão inequívoca, que é no fundo, encontramos aqui no primeiro elemento, o treino das pessoas, portanto, as pessoas têm que estar treinadas, nomeadamente para lidar com informação que lhes chegue e que possa ser perigosa. Depois encontramos um envio de e-mails para muitos destinatários, aqui a referência ao BCC, o mesmo no seguinte, a aplicação de uma política de 4 olhos, portanto o Four Eyes Principle, ou seja, uma política em que obrigue um esforço redobrado por parte da organização em ter conhecimento daquilo que vai ser desenvolvido e depois muita aposta na formação e um cumprimento adequado das regras, que algumas delas decorrem claramente das ISOs e outras de boas práticas que vão sendo conhecidas ao longo do tempo. Portanto, numa primeira análise, é isto que gostaria de dizer. Acredito que o texto definitivo venha a ser um pouco diferente deste aqui. Este aqui é um texto basicamente fundado em exemplos e talvez nós precisemos no plano tecnológico, de uma construção um bocadinho mais conceptual. Aqui, mais para o Luís, uma construção de natureza mais conceptual e não tão empírica. E este aqui são claramente umas guidelines empíricas. Devolvi a palavra ao Filipe. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre. Entretanto, já temos connosco o Luís. Não há qualquer problema, até porque é carnaval e, portanto, ninguém leva a mal. Nós isso e embora haja quem não esteja a trabalhar hoje, há pessoas que estão a trabalhar intensamente e, portanto, faz sentido. Não há qualquer tipo de problema, como é óbvio. Vamos avançando. Eu ia só, Luís, antes de passar a palavra, ia só relembrar a quem está a ouvir que aquilo que aquilo que é pretendido para estas sessões é realmente cada vez uma maior interação. E, portanto, sintam-se à vontade, claro que não se sintam obrigados a, mas sintam-se à vontade para
colocar questões na caixinha do Q&A ou levantar a mão caso depois queiram colocar alguma questão, seja para partilha de experiências vossas, obviamente, que haverá neste painel pessoas tão conhecedoras sobre o tema como nós os três, e, portanto, poderão ter exemplos muito práticos, muito concretos ou dúvidas a colocar e, portanto, não se coibam, por favor, de o fazer. Luís, eu diria que a componente do risco, a componente da gestão de incidentes, de uma política, de uma robustez a nível de segurança de informação e, inclusive, acabo também por te lançar um desafio, não sei se seria uma das notas que irias lançar, que irias focar ou não, até que ponto é que, neste contexto, portanto, o que já existe, com o advento, não é advento nenhum, porque já aí está, mas da inteligência artificial, o impacto que esta vem trazer para estas componentes de reforço da algoritmia em termos de ataques e de defesa, vai transformar completamente a forma como as organizações se devem preparar. Bem, boa tarde a todos. Antes de mais, desculpa ao Alexandre e ao Filipe e a todos os que estão a assistir. Peço mesmo desculpa, não gostava de fazer isto, mas teve que ser. A resposta à tua pergunta, Filipe, é mesmo muito fácil. Sim, vai mudar claramente e não é vai, é já está. A inteligência artificial, já existem projetos de inteligência artificial, quer para preparar a defesa, para preparar defesas de sistemas, e esses eu conheço. Para preparar ataques não os conheço, mas tenho a certeza que os criminosos vão sempre um passo à frente. Quando nós chegamos a usar a inteligência artificial para preparar as defesas, de certeza que já usaram para preparar os ataques. E eu concordo contigo e com aquilo que o Alexandre estava a dizer. Eu vou pegar nas palavras finais do Alexandre, e estou mesmo muito de acordo com ele, que o documento é um documento empírico, útil, porque tem casos que é sempre útil, mas eu acho que nós precisamos de algo mais sólido e que possamos, não é com uma regra 3 simples, aplicar, mas possamos ter uma noção mais clara de quando comunicar um data breach e a quem comunicar o data breach. Eu tenho sido questionado várias vezes em várias apresentações que faço exatamente sobre isto, que é quando comunicar um data breach ao regulador, quando comunicar um data breach ao titular dos dados. E a resposta inicial que eu tinha era a resposta que eu acho que a grande maioria das pessoas tem, não sei, e espero que não aconteça uma coisa. Espero que não aconteça aquela perspectiva das instituições terem risco zero. E o que é que eu quero dizer com risco zero? Quero dizer, na dúvida, comunicamos ao regulador. Para o regulador, essa seria a pior coisa que podia acontecer, que é, por tudo e por nada, receber uma comunicação de um data breach. Íamos ter aqui uma negação de serviço ao regulador. Ou seja, se a cada coisa pequenina nós estivéssemos a fazer uma notificação de um data breach, o que é que ia acontecer? Íamos ter um tsunami de notificações e aquelas que são realmente importantes iam ficar lá perdidas no meio, a menos que usássemos inteligência artificial para as ir buscar e descartar aquelas que não são importantes. Mas na prática é isto. E o Alexandre também tocou noutro tema, que o Filipe também falou, que é a parte de risco. Eu tinha uns slides que já tinha preparado e, portanto, se não se importam, ia passar muito rapidamente sobre eles. Eu ando há muito tempo a dizer que o regulamento de proteção de dados, não é o regulamento, a proteção de dados à data 2 é gestão de risco. Se estiver ligado à internet, qualquer sistema, se estiver ligado à internet, a própria ligação em si já é um fator de risco. Já estamos na gestão de risco. Como a maioria dos sistemas à data 2 estão ligados à internet, portanto, a proteção de dados é gestão de risco. Eu espero que não haja a ilusão do risco zero, porque não existe. Quem disser que tem o risco zero ou é inconsciente ou está a mentir, ou o risco 100%. Portanto, estes dois extremos são ilusões e eu vou-vos tentar passar qual foi o racional que eu construí para tentar ver se devia comunicar ou não ao regulador, à autoridade de controle e ao titular dos dados. E tive dificuldade, não acho que aquilo que vos vou apresentar seja uma resposta absoluta, não é? É uma resposta e aquilo que o IDPS pôs cá fora, de alguma forma, sendo casos empíricos, bate um bocadinho nisto. O que é que eu fiz para preparar isto e para construir o meu racional? Eu só quando tenho mentalmente aceito para mim mesmo, que me consigo convencer a mim mesmo, é que gosto de começar a falar sobre estas coisas. Então, o que eu fiz foi isolar tudo o que estava no regulamento e que, de alguma forma, tinha a noção do risco. Okay? E foi isso que decidi fazer.
Portanto, a fim de promover o cumprimento do presente regulamento, nos casos em que as operações de tratamento de dados sejam suscetíveis de resultar num elevado risco para o direito e liberdades das pessoas singulares, o responsável deverá encarregar-se da realização de uma avaliação de impacto de proteção de dados para a determinação desses riscos. Portanto, já estão a perceber, eu vou começar a ligar, e a construção que eu tenho de ler o regulamento é exatamente esta. Se o regulamento diz que é um conjunto de tratamentos que, dada a sua natureza e o potencial de impacto, nos obriga a fazer uma avaliação do impacto, então, pelo menos nesse âmbito, se houver um data breach, então estamos em maus lençóis. Tentar fazer a construção toda, aqui o que é que tenho, eu isolei sempre a azul, a data 2 devia ter posto a verde, que era mais fácil e mais convincente, a menos que seja capaz de demonstrar em conformidade com o princípio da responsabilização que essa violação não é suscetível de implicar um risco, mais uma vez, um risco para os direitos e liberdades das pessoas singulares. Já agora, aqui só um comentário. Um dos casos práticos que lá está é que, se comprometermos o registro clínico num hospital de uma pessoa, devemos comunicar ao regulador. Portanto, a noção de risco está intimamente ligada ao impacto no direito à liberdade das pessoas singulares e o caso prático que lá está é que, se for uma categoria especial de dados, ou seja, os dados de saúde, não tem a ver com a dimensão, não tem a ver com a larga ou pequena escala. Basta para ter que comunicar ao regulador e ter que comunicar ao afetado. Portanto, e essa parte é muito importante porque vai-nos tirar aqui, de certa forma, um fator de risco. Portanto, o responsável deverá informar sem demora injustificada o titular dos dados da violação de dados quando for provável que desta resulte um elevado, mais vezes, risco para os direitos e liberdades da pessoa singular, a fim de permitir que ela tome as precauções necessárias. Agora vou entrar numa componente um bocadinho mais técnica, embora o regulamento não tenha muito técnico, porque eu tive numa defesa de tese de mestrado em que a orientadora era uma jurista, eu era técnico, eu era o arguente, apertei um bocadinho a aluna a dizer que a negação de serviço não é um data breach, e a aluna convenceu-me, com a ajuda da orientadora, que a negação de serviço é um data breach com o que está no regulamento. Ou seja, a indisponibilidade, um DDoS, um Denial of Service, eu, enquanto técnico, até essa tese de mestrado, para mim não comprometia dados pessoais. Não comprometia, tornava-os indisponíveis. E a indisponibilidade, para mim, mais uma vez, enquanto técnico, fazia muita confusão como é que a indisponibilidade de um sistema de informação pode ser considerado um data breach. Mas ela tinha razão. Realmente, o regulamento diz que há uma quebra de segurança quando uma destas características não se verificar. E aqui a linha B diz logo isso, a capacidade de assegurar a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade do sistema. Portanto, se o sistema estiver indisponível, significa que temos um data breach. E isto, não sei se temos na audiência muitos informáticos ou não, ou responsável por sistemas de informação, é hiper contraintuitivo, mas é verdade e eu, à data 2, estou hiper convencido disto e vou já falar sobre isso. Isto são os guidelines do grupo de trabalho do artigo 29. Eu tinha preparado esta apresentação para informáticos e, portanto, fui buscar mesmo a documentação do grupo de trabalho do artigo 29. Noted that dependendo das circunstâncias, a quebra de privacidade pode afetar não só a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade, e dá alguns exemplos. Uma falha de energia, um ataque mesmo por negação de serviço, todos eles são considerados data breaches. É óbvio que se eu fizer uma manutenção programada do sistema de informação, isso nunca será um data breach. E aqui há um caso particular de um data breach que afeta realmente as pessoas e que está nos guidelines. No contexto de um hospital, okay? Se um sistema de informação, e isto para vos provar também que os sistemas de informação dos hospitais são sistemas críticos, à data 2 definidos como sistemas sensíveis e devíamos tê-los como proteção de infraestruturas sensíveis, e estão. Porquê? Porque um sistema de informação de um hospital como o São João ou o Santa Maria, separar durante 2 dias, isto tem um impacto na população brutal, mesmo muito grande. Portanto,
Quando me perguntam devo ou não devo notificar, a resposta que tenho dado às pessoas é considere se tinha ou não que fazer uma avaliação de impacto para essa atividade de processamento. Se tinha que fazer uma avaliação de impacto para essa atividade de processamento, então, com elevada probabilidade vai ter que notificar. Se não tinha que fazer uma avaliação de impacto, então vamos ter que ver quais são os riscos inerentes, mas se calhar estava um bocadinho mais confortável. Só vou gastar mais 2 minutos porque queria tempo para discussão e vou puxar isto tudo atrás porque vou isolar aqui umas coisas que tinha da banca. Eu tenho um desafio para vocês, o que é este gráfico? Eu vou-vos dizer, é óbvio que não é muito fácil perceber, este gráfico é o valor de mercado, o valor das ações de uma empresa que, após a indisponibilidade do seu sistema de informação e após os hackers afirmar que vão vender os dados, vejam o valor da empresa, das ações da empresa, a cair drasticamente. Isto era uma empresa que operava no mercado financeiro e que na prática fazia de movimentos de valores financeiros entre bancos. Trabalhava com todos estes bancos, era o TravelX, Travel Money, e na prática o que é que aconteceu? No dia 31 de dezembro de 2009, eles foram vítimas de um ciberataque e entraram em negação. Ou seja, o que eles disseram inicialmente é que não tinham ataque nenhum. A plataforma deles tinha um aviso que estava em manutenção. Não era que tinha um ataque, era que estava em manutenção. Portanto, negação. Isto é tudo o que não se deve fazer. Se houver um manual de como reagir, estes senhores parece que o leram e fizeram tudo ao contrário. Depois, em janeiro, reconheceram que tinham realmente sofrido um ataque, falaram com a polícia, mas o que disseram era que não falaram com o regulador, com a Autoridade de Proteção de Dados. Porquê? Porque não havia dados comprometidos. A ECO, o que é que disse? Disse que realmente, em contacto com a empresa, eles aconselharam a empresa relativamente a um potencial problema de proteção de dados, mas a companhia não reportou nenhum data breach. E na prática a ECO o que disse é que realmente está do lado da companhia a decidir se reporta ou não o data breach dentro daquelas 72 horas. E reparem, dentro das 72 horas não temos que enviar a investigação toda. Nós podemos fazer de forma incremental, ir atualizando aquilo que foi o report inicial nas 72 horas. E porquê é que eu vos queria trazer este exemplo? Porque este exemplo é um exemplo claro em que realmente afetou as pessoas. As pessoas estavam no estrangeiro e não puderam usar o dinheiro delas. Este é um data breach e é um data breach que devia ter sido comunicado à Autoridade de Proteção de Dados. Portanto, do ponto de vista eu estou a direcionar isto para a pergunta que sempre me fazem. Ligam-me e dizem-me, olha, aconteceu-me isto, tenho que comunicar ao regulador, sim ou não? Do ponto de vista de comunicação, o que eu acho é que devíamos fazer a análise de risco e devíamos ter como fator principal, pelo menos é aquele em que eu me sinto mais confortável mentalmente, se tiver que fazer uma avaliação de impacto para aquela atividade de tratamento, então com elevada probabilidade, se ocorrer um data breach, eu vou ter que notificar o regulador e também com elevada probabilidade vou ter que notificar os titulares dos dados. E, portanto, parava só aqui, deixava espaço a mais questões, acho que aqui devíamos deixar algum espaço à interação, porque da interação é que temos sempre aqui mais feedback e ganhamos mais conhecimento todos. Sem dúvida. Eu acho que já temos, inclusive, algumas mãos levantadas, portanto, depois, penso eu, estou a tentar identificar... Alguém está a levantar e está a baixar a mão. E assim torna-se difícil. Deixem-me só ver se consigo identificar quem é que tem a mão levantada. João Oliveira, parece-me a mim. Portanto, eu vou permitir o microfone. Agradeço que seja colocada depois a questão, se possível que se identifique, e coloque a questão, por favor. O João consegue nos ouvir? Sim, com certeza. Estão a ouvir? Muito bem. Ok, então boa tarde e muito obrigado pela vossa partilha de conhecimento, de informação, que acho muito útil. Eu chamo-me João Oliveira, sou encarregado de proteção de dados num organismo público e queria aproveitar esta vossa partilha de conhecimentos para vos colocar uma questão muito específica e que eu estou neste momento a tratar e que eu tenho que dar uma resposta. Que é, eu estou no organismo público e quando falamos em violação de dados, muitas vezes, inicialmente temos eventos que ainda não sabemos se aquilo vai, no fundo, temos eventos de segurança, digamos assim, ou de quebras de segurança, que podem vir a dar
violações de dados ou não, e no início nós não sabemos, mas depois temos as situações em que, penso que o Luís Filipe Antunes falou, devemos comunicar ao regulador ou não. Eu ainda ponho outras questões antes, que é, e devemos comunicar ao Centro Nacional de Cibersegurança sim ou não, e devemos comunicar ao Ministério Público sim ou não, e passamos o tempo em comunicações e não sabemos a quem é que temos que comunicar. Enfim, eu tentei já fazer algum levantamento, nomeadamente pela legislação, e por isso, como eu digo, eu estou num organismo público. Há uma legislação que eu posso então tentar procurar, em que nós temos a obrigação de comunicar eventos de quebras de segurança ao Centro Nacional de Cibersegurança. É a diretiva NIS. Exatamente. Mas, entretanto, o Ministério Público diz, ok, mas nós também temos uma área de cibersegurança e nós também queremos saber todos os eventos que acontecem. E depois temos a Comissão Nacional de Proteção de Dados, que se calhar só quer efetivamente saber, e se nós não dissermos nada, melhor ainda, que é quais são efetivamente as violações de dados. Mas muitas vezes nós só temos conhecimento de que há uma violação de dados muito à frente do evento ter acontecido. Enfim, era partilhar isto, esta preocupação e ver o que é que vocês acham sobre esta questão. E muito obrigado. Obrigado, João. Luís, queres... João, obrigado pela questão. Porquê é que eu me rio, João? Eu estou completamente de acordo consigo. Eu acho que nós precisamos de um simplex no sistema de notificações. Caso contrário, as empresas e as organizações têm que abrir um guichê, ter alguém só para fazer notificações a cada um das autoridades. O porquê é que eu daria prioridade à proteção de dados, embora tenha que fazer legalmente a todos. A coima da diretiva NIS não tem nada a ver com o potencial de coima do RGPD. Portanto, se fizer uma avaliação de risco e na avaliação de risco tiver o impacto financeiro, considere comunicar ao regulador, à Autoridade de Proteção de Dados, porque o impacto financeiro é realmente grande. O que eu acho que devia haver é um ponto único de entrada destas notificações e que fosse uma estrutura comum e que depois nós pudéssemos escolher quase como um pisco a quem é que tínhamos que notificar e temos que saber a quem é que temos que notificar, não é? E também é importante que os órgãos possam ter canais de comunicação abertos entre eles para poder partilhar esta informação. Há um ponto que eu gostava, e agora vou lançar aqui como normalmente faço, um desafio ao Alexandre, que é este desafio que eu já tive esta discussão com muitos juristas e eu, enquanto técnico, pronto, já estou mais convencido porque nós podemos ir atualizando a notificação da quebra de privacidade. Que é, quando é que começa a contar as 72 horas? Quando eu tive a suspeita que tenho um problema, quando eu tenho a certeza que tenho um problema porque já fiz o processo da auditoria todo e cheguei à conclusão que tenho um problema, quando é que começa a contar o relógio? Assim, da maior parte dos juristas que eu conheço, e alguns com alguma posição de relevo, começa a contar quando nós suspeitamos que temos um problema. Luís, só pegando na questão do João e falando um bocadinho de um tema que nós habitualmente não falamos aqui, que é o Código do Procedimento Administrativo. Aí, se o código fosse aplicado pela administração de uma forma integral, o que é que acontecia? O que acontecia é que, notificando uma entidade, aquela mesmo que não fosse competente, transmitiria a notificação à entidade competente em razão da matéria. Portanto, seria isto que aconteceria nos termos do Código do Procedimento Administrativo. Agora, é difícil que estas questões de competência são complexas e ainda que nós tenhamos já transposta a diretiva NIS, eu diria que sempre que houver a suspeita de um ato ilícito de natureza, que se suspeite que possa ter natureza criminal, o Ministério Público é necessário. Quer dizer, as outras, enfim, com prioridade à Comissão, exatamente pela razão que o Luís explicou, mas o Ministério Público, que através do Procurador Verdelho aqui tem uma posição que pontifica no âmbito desta magistratura, é importante. Relativamente ao que o Luís está
à questão do Luís, eu diria que eu vou responder ao contrário. Se nós já fizermos o estudo e sabemos que há ali uma violação de dados, que há ali um data breach, não há razão nenhuma para que não haja, no prazo de 1 hora, a notificação à Comissão, ou meia hora, ou o que quer que seja. Portanto, isto deve ser, e aliás, tu explicaste isso bem, porque pode enviar-se um material para a Comissão e depois, de uma forma incremental, dentro das 72 horas, ir-se concretizando melhor aquilo que é a notificação. Agora, se nós já temos, portanto, eu diria que é desde o momento em que existe a suspeita deve ser detectada de modo a que não se chegue, ou de modo a que não se parta dentro dessa ideia que até existencialmente é errada do risco zero. O risco zero é um erro para viver, não é só um erro nos dados, é um erro para viver. Portanto, o risco zero não existe e levar uma vida baseada nisto é um erro. Agora, aqui só à parte deste comentário, eu diria que é desde o momento em que se suspeita que se tem uma violação de dados notificável, porque se nós já estudamos, nós não vamos contar 72 horas depois de um trabalho que já fizemos e em que já temos uma posição muito avançada para concluir que devemos notificar. Aliás, as guidelines têm lá um ponto em que, por vezes, as 72 horas não são necessárias. Portanto, por vezes, as 72 horas devem ser menos. Porquê? Porque já sabemos. Portanto, era isto. Alexandre, deixa-me só 30 segundos mesmo, Filipe. É que as 72, o notificar só quando tivermos a certeza, isso aos informáticos dá muito jeito, percebes? Porque nós, é um conceito indeterminado quando é que nós temos a certeza. E, portanto, podemos fazer a gestão do processo. Não, o regulamento que nos põe, eu concordo contigo a data 2, é que as 72 horas é quando suspeitamos que isto está a acontecer. Quando se suspeita de alguma coisa que seja notificável, não é? De acordo, Alexandre, de acordo. Como tu, aliás, explicaste, não é com base numa hipótese de risco zero, porque isso não existe. Isso. E já agora também não é com base em modelos matemáticos, diria eu. É só uma provocação. Mas antes de passarmos aqui a uma outra questão que foi escrita, portanto não estou a ver mais nenhuma mão levantada, enquanto damos espaço a que eventualmente alguém queira partilhar mais alguma questão, e já lá iremos então ao que está escrito. Iria só reforçar aqui uma ideia que já foi comentada por ambos. Há aqui portanto, uma especial atenção ao risco envolvido e há uma especial necessidade da robustez de como não só a componente jurídica, mas a componente processual e a componente técnica de segurança da informação estão devidamente integradas. E, mais uma vez, não esquecer o comportamental, portanto, a gestão da mudança, os colaboradores, etc., que têm que estar devidamente integrados. E porquê é que é importante dizer isto? Porque numa lógica em que olhamos para a notificação de uma divulgação de dados, podemos correr a tentação, ou ter a tentação, de tentar resolvê-la com procedimento. Gestão de incidentes, que acaba por ser cumulativo ao que já existe numa perspectiva de segurança de informação, sendo que muitas vezes há que batalhar com a DSI, com os DSIs das casas, para que estes entendam que a gestão de incidentes tradicional que é feita na casa tem agora que complementar um agente, inclusive adicional, que é o próprio encarregado de proteção de dados. Muitas vezes isso não é uma batalha fácil de ter, mas esta robustez de resposta não advém apenas do procedimento e da capacidade ou dos utensílios ou das ferramentas que se têm para gerir a componente de vulnerabilidades perimetrais, intraperimetrais, etc., os logs. Portanto, isso sim tem essa dimensão. Mas depois temos necessariamente que olhar para um dos elementos que aqui já foi referido e que muitas vezes não se sabe a real importância que isso tem, que são as avaliações de impacto de risco.
O Luís referiu isso mesmo. Uma avaliação de impacto verdadeiramente bem feita permite identificar ameaças, agentes possíveis e, acima de tudo, e mais importante, principalmente para o risco, o impacto. E quando essas avaliações de impacto estão efetivamente bem feitas, ao ponto de, com um determinado risco, caso este se concretize, o impacto é X, esse impacto, a descrição desse impacto, já diz que deve ou não deve notificar os titulares, deve ou não deve notificar a autoridade, obviamente em primeira instância. Porque é nesta noção de impacto. As avaliações de impacto muitas vezes são feitas, e perdoem-me a expressão, um pouco a despachar, no sentido de temos que ter aqui uma aferição de risco que pelo menos nos permita sentir confortáveis. Não é uma questão de nos sentir confortáveis, é uma questão, efetivamente, de dotar a organização de condições para poder corresponder. Há aqui, inclusive na própria intervenção do Luís, elementos que também podem parecer distantes desta lógica de análise e de gestão de incidentes ou de violação de dados pessoais, que é a componente, precisamente, da disponibilidade, no que diz respeito a backups com redundância ou planos de disaster recovery, plano de continuidade de negócios, etc., que são coisas que são satélites no contexto do Regulamento Geral de Proteção de Dados, não fala em específico nada disto, mas uma organização que verdadeiramente queira estar preparada tem que olhar holisticamente para o seu contexto, nestas dimensões. Não sei se eventualmente estarei a dizer algo que o Alexandre, o Luís, obviamente, se não concordarem, estejam à vontade, e agradeço também quem esteja a ouvir que o diga, mas isto não serve apenas dedicarmos soluções concretas para questões concretas. Portanto, as respostas para a maior parte das questões que nós temos, das dúvidas do dia-a-dia, são respondidas se nós tivermos um programa devidamente consolidado e devidamente sustentado. Concordam? Sim, Filipe, deixa-me dizer-te, completamente de acordo, mas há aqui duas ressalvas, e agora vestir outra vez o meu papel de informático que estava a fazer sobre aquilo que o Alexandre esteve a apresentar também dos guidelines e sobre o que estavas a dizer. Por exemplo, o ter backups. Ter backups é muito importante. Agora, o que os encarregados de proteção de dados também deviam perguntar à informática é: já simulou a recuperação a partir de um backup, sim ou não? Porque já aconteceu algumas vezes, e eu já estive envolvido em algumas dessas situações, em que a instituição dormia descansada porque achava que tinha backups. A questão é que quando precisou deles, eles não funcionaram. Portanto, é muito importante, não é só tê-los, ter por ter muitas vezes dá problemas, é muito importante de vez em quando testarmos isso. Um detalhe sobre os guidelines, que tem a ver com como é que nós conseguimos recolher evidência, e os guidelines têm muito isso. Por exemplo, como é que eu consigo ter a certeza que depois de um ataque de ransomware os dados não foram exfiltrados, ou seja, não foram levados por quem me atacou? É que nós muitas vezes preocupamos com os logs dos sistemas de informação. Neste caso, a única forma que nós temos minimamente de garantir que não foram exfiltrados dados é olhar para os ativos de rede, olhar para os ativos de rede e olhar para os logs que os ativos de rede estão a fazer, para ver se não há um volume de dados anormal durante os últimos 2 meses. Eu, se tiver que atacar uma instituição e tirar de lá dados, eu não vou tirar os dados todos em 5 minutos. Eu vou, de uma forma muito disfarçada, tirar, sei lá, a cada 2 horas, uma pequena quantidade de dados, de forma a passar debaixo de toda a alarmística que lá está. Portanto, quando nós vamos fazer o forense, a análise forense, para vermos o que é que se passou e sabermos se os dados foram retirados ou não, nós temos que olhar mais do que olhar para o sistema de informação, nós temos que olhar para os ativos de rede e tentar ver o que é que se esteve a passar na nossa rede, o que é que esteve a sair da nossa instituição. E muitas vezes as pessoas não estão preocupadas com os ativos de rede e com os logs que os ativos de rede devem ter. Certo, certíssimo. Obrigado, Luís. Muito bem. Então, olhando aqui mais uma vez para o nosso painel mãos no ar, neste momento não temos nenhuma. Temos aqui no Q&A, portanto, na caixinha das perguntas, ou seja, tínhamos aqui 2 questões da Márcia Saraiva, que o Luís teve a oportunidade de responder por escrito, mas de qualquer forma eu não tenho a certeza se todos estão a par da questão. Portanto, Luís, se não te importas, eu iria muito rapidamente ler a questão
E depois, se puderes, só, portanto, à medida que fizeste também por escrito, mas dar uma breve explicação do teu ponto de vista. Portanto, a questão da Márcia era, portanto, de que maneira é que se aplica o conceito de disponibilidade constante no artigo 32º. Portanto, isso é possível desenvolver, em que medida é que esta falta de disponibilidade pode configurar numa violação. Bem, a falta de disponibilidade de um sistema de informação que tenha dados pessoais, a indisponibilidade desse sistema de informação é por si só uma violação. A questão é saber se essa violação vai ou não vai ter impacto nos titulares dos dados. E alguns exemplos. A indisponibilidade do sistema de informação de um hospital tem impacto nos titulares dos dados. Portanto, e tal como tem os guidelines, isto é o tipo de... Reparem, eu fazer o ransomware, cifrar os dados todos de um sistema de informação de um hospital é equivalente à indisponibilidade do sistema. O sistema vai ficar indisponível porque nós não conseguimos aceder aos dados do sistema. Portanto, e estar indisponível vai ter um impacto muito grande nos titulares dos dados. Por muito que os dados não sejam filtrados, vai ter um impacto muito grande nos titulares dos dados. A mesma coisa na banca. Ou seja, o meu banco, se tivesse o sistema indisponível durante 2 semanas, isso ia ter um impacto na minha vida pessoal bastante significativo. Portanto, esta noção de impacto da indisponibilidade de um sistema de informação é que é preciso mesmo avaliar do ponto de vista depois de avaliar o grau de severidade da violação de privacidade. Eu concordo, quer dizer, o que existe aqui é a impossibilidade de acesso à informação pessoal. Ora, isto consubstancia violação, isto consubstancia violação com coima e consubstancia, além disso, responsabilidade civil caso se venha a fazer prova dos factos típicos da responsabilidade civil. Não há dúvida. Certo. Então, damos seguimento aqui às questões colocadas. Idealmente, teríamos as pessoas a participar de viva voz, isso seria o ideal, mas vou passar aqui a ler. Portanto, do Pedro Paradinha. Boa tarde, vivemos num momento profundamente tecnológico, tal como foi espelhado pelos exemplos demonstrados. Será que numa época de desmaterialização da informação, a questão dos suportes físicos, nomeadamente papel, podem ganhar uma nova relevância ou perspectiva? Alexandre, Luís? Eu não sei qual era o enfoque que o Pedro queria dar ao suporte de papel, não é? Aqui temos suportes físicos, eu imaginaria que o Pedro estaria a falar de discos, pens e essas coisas, mas depois põe nomeadamente papel. Um dos exemplos que está lá nos guidelines tem a ver com o comprometer um registro clínico de um titular dos dados. E não fala se o suporte é papel ou digital. Não é? Portanto, as quebras de privacidade não têm a ver com suporte. Se os meus dados de saúde forem comprometidos num registro em papel, o impacto é o mesmo, porque não estou livre que alguém o possa digitalizar e massificar aquele data breach, não é? Portanto, eu acho que a digitalização tem muitas vantagens também, isto não são só desvantagens, tem muitas vantagens. Agora, temos é que mitigar os riscos. Sobre isto, já nos tempos da diretiva, foi acrescentada numa revisão constitucional que a proteção de dados ou que a proteção da informação não só valia para todos os registros, incluindo em papel, o que levou a que nós tivéssemos na Constituição, como temos neste momento um artigo, que é o artigo 35, fala em a utilização da informática. Ora bem, e depois nós vamos a ver e tem lá uma componente que nada tem que ver com a informática, que se diz respeito aos registros em papel. O que é que aconteceu? Aconteceu que, por uma razão de orgulho dos parlamentares, em ter sido Portugal o primeiro país da Europa a incluir a proteção de dados na Constituição, ainda que tenha uma epígrafe errada, porque se chama utilização da informática, e tem lá uma componente expressamente para suportes que não são informáticos, mesmo assim mantiveram essa epígrafe por uma questão histórica. Portanto, o que é que acontece? É finalizar, como o Luís disse, quer dizer, a questão
não tem que ver com a natureza do suporte, tem que ver com a natureza daquilo que é suportado, ou seja, da informação. É isso que está em causa. E nos dados de saúde relativos a quando há suporte de papel, as quebras de segurança são mais comuns, nomeadamente quando não são os médicos a transportar o dossiê clínico, mas e quando ele existe em papel, não é? Não estou a falar daquele que está informatizado, mas quando são pessoas que têm uma vinculação a sigilo muito menor, ou melhor, têm uma vinculação a sigilo que não tem nada a ver com o sigilo clínico, mas é, digamos que um sigilo profissional, cuja obrigação é muito menos vinculante. Portanto, era isto. Obrigado, Alexandre. Temos aqui mais uma pessoa com não no ar, Larissa Pigão. Estou a permitir o áudio. Diga-me se consegue interagir. Vocês me ouvem? Perfeitamente, Larissa. Sim. Boa tarde. Eu falo do Brasil, peço desculpas, cheguei um pouquinho atrasada por conta do fuso horário, fiquei meio perdida, mas parabéns pelo evento. E a tecnologia nos ajuda a estar presentes em eventos importantes quanto esse, que se fôssemos pessoalmente não estaríamos tendo acesso. A minha pergunta, se eu falar muito rápido e vocês não entenderem, eu peço que me pausem, por favor. Em relação a incidente, aproveitando que nós temos o professor Alexandre, o doutor Luiz, o professor Felipe, quando a gente trata de incidente, seria válido a gente orientar que os dados eles tivessem algum tipo de criptografia ou algo nesse sentido para a gente poder entender quando há um determinado incidente ou um vazamento, se saber se esse incidente veio da minha base de dados, a gente conseguiria ver isso. Eu não sei como que vocês estão muito mais adiantados, eu faço mestrado em Lisboa, na UOL, e eu optei por fazer aí por conta dessa minha ânsia de conhecimento de vocês, por conta do avanço em relação à nossa legislação. Então, eu queria ver se isso seria uma orientação válida, né? Se a gente utilizar métricas para poder, como se diz, pegadas dentro da nossa base de dados, para que caso ocorra um incidente, a gente tenha como prova falar se são minhas ou não são minhas. Esse seria um questionamento. E também em relação à base legal do consentimento, eu não sei se eu estou certa no meu entendimento, e gostaria que vocês me orientassem nisso também, que quando a gente trata de consentimento, a gente tem que fazer, quando há revogação desse consentimento, nós teríamos que fazer essa retirada desses dados, dessas informações, através até do backup. Mas o que eu tenho visto é que quando a gente fala de backup, se toda vez que nós, ou a companhia, for entrar dentro do backup para tirar esses dados, para poder tirar daquela determinada pessoa, o consentimento, enfim, eu posso ter uma vulnerabilidade, né, ocorrer um incidente dentro do meu backup, por tantas as vezes eu tentar ter acesso, ou até mesmo destruturar esse meu backup. E como que vocês estão entendendo isso quando a gente fala de retirada de consentimento para que não ocorra a violação ou um caso de algum incidente até mesmo dentro do próprio backup? Eu agradeço pela oportunidade de fazer as minhas perguntas. Obrigada. Obrigado, Larissa. Luís, não sei, de um ponto de vista mais técnico. Não tem problema nenhum. Ora bem, isto a primeira pergunta de existir cifras, o parecer diz que se os dados estiverem cifrados em repouso, que o risco e a chave bem guardada, o risco de um ataque de ransomware, que é mais baixo porque não tem acesso aos dados. Só quem não conhecer sistemas em produção é que pode esperar que um sistema em produção, como um sistema hospitalar, pode ter os dados cifrados e os médicos, cada vez que vão consultar, estar a cifrar. Isso não existe. Do ponto de vista de eficácia do sistema, cada vez que eu faço uma consulta ou um médico no Hospital de Santa Maria ou um registro, ele se tivesse a cifrar e decifrar, não existe. Portanto, há algumas das coisas que a EDPS pôs no parecer, em alguns cenários, muitos mesmos, é irrealista nós querermos dados que estão em produção, que estão em sistemas em produção, estarem cifrados, porque senão o tempo que nós gastamos nestas operações é brutal.
A pergunta da Larissa, na prática, o pergunta é se podemos pôr marcas de águas em bases de dados. Eu acho que é mesmo muito difícil. Aqui há uns anos sugeri que, por exemplo, cada vez que havia um leak no Orçamento de Estado, na proposta de Orçamento de Estado, estavam sempre interessados em saber quem é que tinha comprometido o documento do Orçamento de Estado. O que eu sugeri é entregar às várias pessoas com erros nos valores. A única forma é termos várias cópias, mas cópias com erros nos valores. Caso contrário, é mesmo muito difícil, porque eu, sei lá, na base de dados eu posso copiá-la e posso copiá-la para outros sistemas, posso exportar. Num documento digital eu posso tirar uma fotografia e, portanto, é mesmo muito difícil isto que estávamos a dizer. Sobre o problema do consentimento e o direito ao esquecimento. O direito ao esquecimento é um direito, a tecnologia tem que resolver o resto. Aí é clarinho como é água. Eu acredito que sim, e vi nos comentários, e estou de acordo, quando eu reponho um backup e não tratei o direito ao esquecimento no backup, vou ter um problema, mas é um problema tecnológico e a tecnologia vai ter que o resolver. É difícil à data de hoje? Sim, é, mas vai ter que o resolver. Nós estamos a levar agora rovers para Marte, de certeza conseguimos resolver isto a nível de base de dados e de backups. A única coisa que eu queria dizer era que, acompanhando aqui o Luís, é que estas guidelines têm fartas referências à encriptação e ao resultado de um sistema em que a encriptação possa ser um elemento seguro, mas obviamente com estes limites que foram referidos. Relativamente ao direito ao esquecimento, o direito ao esquecimento é dos temas mais difíceis que, dentro da delimitação dos direitos, nós temos no que diz respeito à proteção de dados. Por exemplo, no Brasil, e a Larissa pode acompanhar-nos, recentemente a decisão do Supremo Tribunal Federal foi de considerar que o direito ao esquecimento violava a Constituição. Não é essa a posição que nós temos no direito europeu, e desde 2014, que aliás já era antes, mas desde 2014 nós temos aqui uma concretização que não podemos dizer. E aliás o Tribunal, em 2014, o Tribunal de Justiça da União Europeia acabou por dizer: não é por razões tecnológicas que nós não vamos afirmar o direito. Acabou por ser isso. Que era a posição, aliás, do advogado-geral. O advogado-geral finlandês, Niilo Jääskeläinen, que dizia que estávamos aqui a exigir demais, porque o sentido era perfeitamente este, a exigir demais dos motores de pesquisa e que iam contra a sua natureza. Só que o Tribunal acaba por mencionar que o direito existe e que o direito tem que ser concretizado. E isto nós não podemos dizer que não. Vamos lá ver, nós não podemos dizer que não prendemos pessoas porque não temos cadeias, quer dizer, ou ao contrário, aqui vamos para tirar a liberdade, aqui vamos para a afirmação do direito. Não pode ser, não é essa a nossa exigência. Alexandre, eu estou de acordo contigo, deixa-me só completar. Eu acho que o direito não pode ficar refém da tecnologia. Mal corrido. Claro, mal seria. E já fica muitas vezes refém de várias coisas, não é? Que não a tecnologia. Muito bem. Não seja da tecnologia, não é? Exatamente. Ora bem, já passámos da hora de término, esta vai com 1h10. Temos aqui só mais alguns comentários e, portanto, só mesmo para finalizar, o Pedro Santos colocou aqui nos comentários e solicitou algum conselho ou forma de contornar a componente, precisamente o que estávamos a falar, do direito ao esquecimento e o eventual risco que incorre na reposição de dados em backups. Pois aí, como diz o Luís, a tecnologia tem que resolver, muito provavelmente, uma rotina que, cada vez que há uma reposição de dados, há uma eliminação de um conjunto de registros que já estão identificados. Mas isso tem que ser, obviamente, procedimentos tecnológicos afetos e conexos à própria reposição dos backups. É uma das sugestões. O outro comentário, que é mesmo, penso eu, só o mesmo comentário, portanto não há aqui uma questão, que coloca aqui um contexto perfeitamente válido, não tão distante assim, ainda distante, mas não tão distante assim, que é o da computação quântica. De facto vai ainda mais
transformar a velocidade e a própria capacidade de cálculo em termos de tempo e em termos de expansão, e portanto vai transformar por completo as regras mais uma vez também de proteção de segurança. Há pouco falámos da inteligência artificial, a computação quântica vai dar, como o próprio nome diz, um salto quântico nestas problemáticas, nestas e em todas as outras. Luís, não sei se a computação quântica é algo ao qual já te tens dedicado e se tens aqui algum comentário adicional ao que o João Barbosa colocou. Sim, conheço relativamente bem a computação quântica, vem-nos permitir acelerar exponencialmente a resolução de alguns problemas para os quais nós não conseguimos ter soluções eficientes computacionais, mas deixa-me dizer-te, João, é sempre o copo cheio e o copo vazio, não é? E vamos olhar para o copo cheio, para o meio copo com água. Nós podemos usar a computação quântica e sermos desafiados a desenvolver algoritmos para reforçar estas questões de privacidade também. Ou seja, vamos tirar partido da tecnologia, não só para um conjunto de pessoas tentar comprometer a privacidade, mas um outro conjunto de pessoas tentar usá-la no sentido de proteger a privacidade. Portanto, eu não sou cético da tecnologia, acho é que devemos ser desafiados para reforçar estes direitos fundamentais. Alexandre, algum comentário? Não, o Luís comentou. Muito bem. Pronto, então, assim sendo, a não ser Luís, Alexandre, que haja algo adicional que queiram acrescentar, não havendo mais comentários, obrigado a todos os que estiveram presentes, obrigado Alexandre, obrigado Luís. Estaremos, em princípio, novamente, daqui a 2 semanas, a discutir um dos temas que já referi, portanto, que serão as avaliações de impacto, os PIAs, ou as transferências internacionais. Eventualmente poderá surgir um outro tema, mas será comunicado em antecedência. Obrigado a todos e uma boa tarde. Boa tarde.